Quaresma. É ação penal, né, o Ciro? 0007191562010830407, correto? Ciro? Estava sem áudio. Senhor. Gravou essa parte inicial? Sim. Do processo? Gravou, né? Então, prosseguindo, doutor Écio, o senhor já conversou na fase preliminar com o acusado antes do início da instrução, correto? Sim, excelência. Agradeço a deferência, o nosso eventuário foi muito diligente nesse sentido, e o que ponderei até a ausência de Vossa Excelência antes de entrar na sala é o seguinte: se eventualmente durante a oitiva eu precisar falar algo com o meu patrocinado, se ele escrever algo aqui, todo mundo vai ler. Eu tomei a liberdade de pedir tanto o policial penal César quanto a assistente jurídica Marília de me fornecesse um número de telefone que eu pudesse falar com ele. E, obviamente, se Vossa Excelência assim o autorizar, se houver a necessidade, ele faz um gesto lá, eu vou perceber que ele quer falar comigo durante a inquirição, para não ter que parar, para eu poder me consultar com ele, eu usaria essa ferramenta. Obviamente, os penais estão ouvindo o que está acontecendo lá, eu vou bloquear meu áudio. Pode ser dessa forma? Doutor, o senhor já, no momento que o senhor já conversou preliminarmente com o Morgan, a unidade prisional chegou a informar se tem esse canal de contato? Não, já me deu até o telefone. Ok, sem problema, doutor. Ok. Depende só de uma determinação de Vossa Excelência nesse azimuth. Ok, doutor, então autorizado. Obrigado. Ciro, pode chamar a primeira testemunha, por favor? Só para... faleceu, né, a testemunha Limar Antônio Pio, né? Sim, senhor. E aí pode chamar o Marco, a primeira rolada, por gentileza. Só em relação ao depoimento das testemunhas, as testemunhas policiais não tem problema nenhum, mas, eventualmente, as testemunhas que não sejam policiais, gostaria que fosse verificado com elas antes se elas preferem prestar o depoimento sem a presença do acusado. Ok. Você verifica, Ciro, por gentileza, no momento se eu fizer o pregão? Sim, senhor, doutor, mas é porque temos um probleminha. As testemunhas, o Edmundo, ele já encontra-se na sala, ele está via telefone. Tem uma testemunha chamada Laís, lá da Carta Precatória de Santa Luzia, que a sala passiva também está presente. Uhum. E também a senhorita Bernadette é da sala passiva de Belo Horizonte, não é? Sim. O Marco Antônio... Cleito Emanuel Lopes, porém ele não compareceu até o momento. Tudo bem. Doutores, aqui no fórum tá só o policial Lúcio. Vamos iniciar com ele. Pode chamar o Lúcio por enquanto. Eu posso mover a... Então, só para saber, vocês podem dispensar a senhorita Bernadette? A Bernadette está aguardando. Qual é a testemunha? Ela está aguardando Cleiton Emanuel Lopes de Almeida. Cleiton, ele foi localizado? Pelo que eu vi aqui, não, né? Não. Não, então pode dispensá-la, por favor. Obrigado, senhora Bernadette. A sala passiva de Santa Luzia. Boa tarde. Boa tarde, Bernadette. Laís compareceu? A senhora está sem áudio. Tá um ruído muito grande. Melhorou. A Laís está presente. Bem. Então eu vou chamar o senhor. Para ela guardar a sala passiva da Laís, tá? Eu vou mover a sala passiva ao lobby. Tudo bem? Pode chamar a Cira primeiro. Bem. Excelência. Eu te suplico só o seguinte: nós funcionamos hoje de forma virtual, são circunstâncias, eu acho que veio para ficar essa situação, mas que, se eventual testemunha disser que não quer prestar depoimento na presença do réu, ele tem direito de conhecer a prova. Que se desligue a câmera dele para que ele possa ouvir. Porque depois eu vou ter que apresentar isso para depois ele ser interrogado. Então, nesse contexto, apaga-se a figura do réu, a testemunha não vai contemplar a face dele, ele não vai, se for o caso, bota a turva, a imagem da testemunha, ou então eu peço para o policial penal para ele ficar do lado ali, a gente tira o réu da condição de ver quem é a testemunha, até por cautela daquilo que Sua Excelência, o doutor promotor, ponderou,
tira a testemunha pro canto, tira o réu para o canto, mas ele pode ouvir. Eu não quero que ele veja, mas pelo menos ouvir. Pode ser feito assim, senhor? Compreendi, doutor. Se houver alguma. Doutor Almir, alguma objeção? Fala passiva de Betinho, boa tarde. Doutor Almir, falhou tudo o que o senhor disse, tá? Não deu para escutar. Agora está ouvindo? Agora sim, doutor. Sim. Seguinte, que ela é temerosa, não? Tá falhando, doutor. Subiu de novo. Agora. Está ouvindo? Agora sim. Assim? É que às vezes a testemunha fica temerosa de prestar o depoimento, e existe a figura, né, da testemunha velada, inclusive, que presta sem a presença do réu, e com a presença apenas do defensor. Mas, se a testemunha disser que não quer prestar na presença do acusado, não quer, inclusive, que ele ouça, eu gostaria que ele fosse bloqueado, colocado no lobby, e antes do interrogatório, ele, ao final, se for interrogado hoje, aí ele conversaria novamente com o doutor Quaresma, tá? Para preservar a testemunha. Depois a gente avalia no momento oportuno se havendo necessidade, tá? Vamos aguardar. Pode chamar, fazer o pregão, Ciro, por favor. E a sala passiva de Betim que entrou também, doutor? Eu queria saber se podemos dispensar. Qual é a testemunha? Boa tarde. Boa tarde. Marco Antônio, só que ele não compareceu. Ok. Ô, Ciro, salvo engano, o militar ia comparecer por vídeo, né? Na particular, né? Ele está no lobby. É o senhor Edmundo. Ok. Então pode sala passiva de Betim. Vamos aguardar uns 10 minutinhos, ver se ele comparece, né? Ok, Por gentileza, tá? Aí, mesmo assim, vocês serão colocados no lobby, por favor, tá? tá bom. Vou chamar o Lúcio Paulo Braga, tá bom, doutor? Ok. Boa tarde. Qual é o nome completo do senhor, por favor? Lúcio Paulo Braga. Então, Lúcio, o senhor foi rolado como testemunha nos autos da ação penal proposta pelo Ministério contra o Morvan Rony Miranda Pereira, compromissado na forma da lei como policial, tudo bem? Sim, senhor. Doutor Almir, pelo Ministério Público, o senhor está com a palavra. Ô, Lúcio, essa ação penal em face do Morvan, ela é... Só um instantinho, vou pegar aqui a denúncia, para eu te falar a data. Mas, enfim, a denúncia não está no início aqui do processo, mas é um homicídio, em tese praticado pelo Morvan, vulgo Baia. Por acaso você tem o ID dela aí, Ciro, para me passar, por favor? Da denúncia, doutor? Sim. Ah, você me passou aqui. Não, localizei, só um instante. Lúcio, no dia 9 de março de 2010, por volta das 22h40, no estabelecimento comercial denominado Bolas Lanches, né, no centro de Joatuba. O denunciado, que é o Morvan, juntamente com o terceiro não identificado, eles desferiram disparos em face de Marcelo Gomes dos Santos, causando a morte do Marcelo. Consta que da denúncia tem razão de uma concorrência que o Marcelo havia aberto uma boca de fumo lá no Cidade Nova 1, que era região dominada pelo Morvan para a prática do tráfico. Então, nesse dia mencionado, o Morvan, juntamente com um terceiro, que ainda não foi identificado, eles se dirigiram até esse local, onde a vítima estava fazendo um lanche, e colheu a vítima de costas, ou seja, de surpresa, e desferiu vários disparos contra ela e evadiram logo em seguida. O senhor se recorda desse fato? Do fato, vagamente sim, doutor, porque já tem mais de 10 anos, né? Mas eu me lembro, sim, da história. Uhum.
Isso Em não é relação a esse fato, pelo que você se recorda, como é que, pelas investigações, vocês chegaram ao Morvan como um dos autores? doutor, teria que ver algum relatório que tiver nos autos da época, né? Mas acredito eu que através de oitivos de pessoas que presenciaram ou ficaram sabendo dos fatos. Uhum. Nessa época, o senhor trabalhava em Joatuba, né? Isso, trabalhando já tudo. Nessa época, 2009, o senhor tinha conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico e que ele comandava com mão de ferro lá o tráfico lá no local, inclusive é, 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 praticando homicídios contra concorrentes, etc. Sim, senhor. Ele É. era conhecido e temido, né, por várias pessoas da comunidade lá por isso, na época. Uhum. E pessoas que, porventura, presenciassem atos dessa natureza, e a investigação conseguia obter depoimentos formais de testemunhas ou havia um receio grande por parte das testemunhas? Era difícil. Era difícil pelo que o pessoal temia ao seu Movan, né? Ele tinha apelido de Baia, né? E de forma não oficial, em conversa não oficial com o senhor, como investigador, o senhor conseguiu, nesse caso, testemunhas ou pessoas que indicaram, pelo veículo que ele chegou, pelas características, enfim, a identificação dele? Salvo engano, na época ele usava uma motocicleta de cor amarela, uma Honda Twister. Twister, E, sim. salvo engano, nos relatórios nossos aí, nos autos, ele deve ter sido citado isso. Uhum, É o veículo que ele usava para se locomover, né? uhum, E acredito eu que deve ter testado aí isso, que ele usou dessa motocicleta para chegar e sair do local. uhum, correto. Testemunhas presenciais, como o senhor disse, nenhuma se dispôs a prestar declarações, né, na polícia. Na época era bastante difícil a gente conseguir que as pessoas tivessem a coragem, né, de falar sobre ele pelo temor que eles tinham dele na época. Temida até hoje na região, o senhor não trabalha mais em Joatuba, mas é da região. O senhor tem conhecimento de ser pessoa temida até hoje por ser conhecido como traficante? Muita gente ainda se recorda dele, Uhum, pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas, né? correto. Sem mais, Pela defesa, alguma pergunta, doutor? Écio. Sim, excelência, boa tarde. Doutor Luiz, tudo bem com o senhor? É Lúcio, perdão. Lúcio, tudo bem? Perdão. A idade vai chegando, os cabelos se vão, a memória também. Doutor Lúcio, tudo bem com o senhor? Tudo bom, doutor Écio? Meu nome é Quaresma, juntamente com a doutora Claudineia, que já em breve está habilitada nos autos, nós representamos o Morvan. O senhor está reconhecendo aí na telinha? Apesar da máscara, sim. Excelência, eu ia até fazer um pedido. Nós estamos em período já quase pós-pandêmico. Você poderia ficar sem máscara. É unidade prisional? É possível a retirada da máscara do Morvan, Rony Miranda Pereira? Sim. Obrigado, Ok. excelência. Inclusive, anotando, excelência, que o policial César foi muito gentil e passou as algemas para frente, foi atendendo a solicitação nossa, sua guisa de registro. Agora, sem a máscara, o senhor tem condição de identificá-lo? Não, sim, tem sim. O senhor prendeu esse moço quantas vezes na vida? Eu, pessoalmente, eu me recordo de quando ele era menor, talvez, mas quando ele era menor de idade, eu, pessoalmente, não participei de nenhuma diligência que fosse de captura efetiva dele, não. Mas
Ele foi capturado algumas vezes. O senhor fez alusão, respondendo a pergunta do doutor promotor, que ele seria traficante lá na região. O senhor pode informar para o magistrado quantas bocas de fumo que ele tinha? A notícia que nós tínhamos que era o comandante do tráfico na região de Joatuba na época dos fatos. Quantas bocas que ele comandava lá? A notícia é que ele tinha várias bocas de fumo, doutor. Não sei te falar ao certo quantidade, porque pelo decurso de tempo já faz bastante tempo, né? O senhor sabe se ele já respondeu algum processo por tráfico de drogas? Assim de pronto, teria que fazer alguma consulta, né? Não me recordo. Não tem como te falar assim. Em 2008, ele foi condenado a. Foi logo depois da lei, da mudança da lei. Ele foi condenado 2 anos depois. Ele foi condenado a 4 anos e 2 meses, ou seja, um tráfico privilegiado. Geralmente, tráfico privilegiado não é para alguém que tem dedicação ao crime. Há quanto tempo que ele trafica droga lá? Só pode repetir, por favor, doutora, a pergunta? Há quanto tempo que ele trafica droga lá? Há quanto tempo? Isso. Olha, a recordação que a gente tem é que ele comandava o tráfico de drogas. Isso. Comandar é traficar. A minha pergunta é: durante quanto tempo ele traficou droga lá? Que preso tem um punhado de tempo que ele está. Certo. Até ele ser preso pela primeira vez, uns 6, 8 anos por aí. O senhor sabe por que nenhum inquérito foi instaurado, nenhum processo foi intentado contra ele, tirando esse que eu já declinei para o senhor que ele respondeu? Nesse lapso temporal de 6 anos, 5 anos, por que nunca pegaram um vendedor de biqueira, um fornecedor, para dizer, ó, isso é do Morvan? O senhor tem conhecimento disso? Ou qualquer procedimento investigatório que vinculasse o Morvan à gestão de qualquer boca de fumo? O senhor ouviu dizer que ele era comandante. O senhor consegue provar que ele tinha gestão de qualquer boca de fumo daquela região lá? Olha, doutor, com relação a procedimentos instaurados, o meu cargo é investigador de polícia, né? Quem instaura procedimentos é o delegado. O que eu sei é de conhecimento policial, de prática e de vivência e de recebimento de informações várias que a gente recebe. Quantas vezes o senhor conseguiu vincular qualquer boca de fumo por essas informações à pessoa do Morvan? Doutor, não tem como responder a sua pergunta. O senhor sabe dizer quanto é que ele faturava por mês? Não tem como responder essa pergunta. O senhor sabe dizer para o magistrado que droga que ele vendia? Olha, o que eu tenho conhecimento é as drogas mais comuns que eram traficadas na região, né? Que a gente chegou ao nosso conhecimento. Que era maconha e cocaína e crack. Em 2010 já tinha crack. Sim, na época, as drogas mais conhecidas e traficadas na época. Indaga o senhor o seguinte: qual que era o faturamento mensal dele? Doutor, não tem como responder essa pergunta porque eu nunca participei de uma investigação específica disso. Como eu disse, Não, desculpa, pode completar o fim delicado, perdão. disse anteriormente, a gente tinha conhecimento através das notícias que chegavam a nós de que ele era o comandante do tráfico na região. O senhor sabe dizer quem lavava o dinheiro dele ou para onde ia o dinheiro como Joatuba não é muito pequeno, né? Da renda que ele amealhava com a mercancia maldita, onde é que ele botava o dinheiro? Foi identificado sinais de fortuna, que ele teria alguma aquisição de bens? Quem que lavava o dinheiro dele? Que 6 anos traficando droga dá um dinheirinho legal. Não tem como responder essa pergunta, não. Então, excetuando o comentário, boato, a trica, a futrica, o primo da comadre da madrinha, objetivamente, o senhor nunca conseguiu veicular esse moço que está de vermelho a qualquer boca de fumo lá, né? Tirando o comentário, concretamente, nunca houve nenhuma demonstração de vínculo dele com o tráfico de drogas. Olha, eu nunca participei de inquérito policial que fizesse esse tipo de investigação, mas era do conhecimento geral. Tá. O pessoal lá da delegacia não ia levar a bola, não, porque o cara está traficando lá tem 6 anos, não consegue instaurar um inquérito, o pessoal da delegacia não leva um jabá, não, né?
Ele não tinha ninguém, nenhum policial na folha de pagamento para não ter um inquérito investigando por tráfico de drogas, exceto o que eu falei que ele foi condenado em 2008, 2 anos antes do fato. Tirando isso, não tem mais nenhum, não. Eu não tenho como responder essa pergunta. Tá, eu digo para o senhor que não, a sua comunicação não tem isso, e eu vou tratar dela daqui a pouquinho. Então, ficou nesse campo o tráfico. O senhor sabe há quanto tempo que ele está preso? Acredito eu que desde 2011 ou 12, sei lá. Então, só uma década. O senhor fez Hã? uma década. Uma década. 10 para 22, 11 para 22. Eu não sei a data correta, tem que consultar a FAQ dele. Não, claro. Mais ou menos, o senhor fez uma resposta ao doutor promotor de justiça que ele teria ainda alguma ingerência, ou era lembrado. O senhor sabe dizer, nessa década, estando ele preso, como é que ele comandou tráfico de droga na região? Ou se ele comanda ainda algum tráfico de droga na região? Ainda mais Atualmente, da PPP? atualmente eu não tenho como te falar, porque já faz quase 7 anos que eu não trabalho em Joatuba. O senhor fez alusão a um documento lançado da pena do senhor, que se encontra às folhas 45, 46. Aí, excelência, eu me penitencio que esse trem de ID, eu sou jurássico, então eu não sei dizer não onde é que qual é o ID. Eu sei que as folhas do inquérito policial que estão digitalizadas são 45 e 46 para efeito de conhecimento de Vossa Excelência e do órgão ministerial. O senhor subscreve esse articulado com outras 3 pessoas. Marco Antônio Nunes Souza, Eustáquio Procópio, Lúcio Paulo Braga, Edmundo Barbosa Lino. O senhor se recorda de ter trabalhado com esses outros 3 personagens? Olha, esses outros 3 investigadores de polícia já foram meus colegas de trabalho. Especificamente, o senhor se lembra de ter, com eles, feito qualquer diligência ou investigação versando sobre a morte que é apurada nessa ação penal? Eu teria que ter acesso aos relatórios da época, né, doutor? Não, eu só pergunto se o senhor lembra. Depois nós vamos trabalhar com o que está escrito. A minha primeira pergunta é trazer do senhor a memória que o senhor tem ainda dos fatos. Depois nós vamos tratar de pedir, vênia ao magistrado, autorização para ler o que está escrito ali. Mas a primeira pergunta é: o senhor se recorda, há uma década e 12 anos atrás, o senhor ter participado de qualquer procedimento investigativo, não é porque ouviu dizer, não. É investigação mesmo, em a campo, igual eu já fui. Eu fui investigador, detetive na época. O senhor se recorda, conjuntamente com esses 3, ter ido a campo para fazer investigação sobre esse caso? Por causa da morte do Marcelo? Isso. Acredito que sim. O senhor fez alusão de testemunhas que teriam sido ouvidas e que, à época, até hoje, não tem coragem de falar que o Novan é homicida. O senhor se recorda como é que estavam trajados ou se tinha alguma característica os executores do Marcelo na empreitada homicida? Não, eu não participei do fato. Se eu participei foi de levantamentos investigatórios. Isso, e aí eu indago ao senhor, dentro dos levantamentos investigatórios, se alguém reportou para o senhor como é que estavam caracterizados esses personagens. Não me recordo. A notícia dos autos que os 2 estavam de capacete, permaneceram de capacete por toda a empreitada criminosa. Alguma das testemunhas, que o senhor falou que tem medo de falar dele, reportou para o senhor esse fato deles estarem de capacetes? Doutor, o que eu me recordo é que ele teria usado uma motocicleta de cor amarela, uma Honda Twister de cor amarela, que é o veículo que ele utilizava para fazer os deslocamentos na época. Sim, mas a minha pergunta é muito objetiva. Especificamente na empreitada. Eu posso usar o carro, alguém pegar emprestado, matar alguém, não sou eu o autor. Objetivamente, alguém criou algum liame entre ele e os 2 caboclos que estavam de capacete que mataram o Marcelo? Não tem como responder a sua pergunta, porque eu não me recordo. Tá. As folhas 76, Excelência, tem um documento assinado pelo nobre depoente, vazado, Joatuba, 21 de março de 2010, assinam Lúcio e Jonathan. E o senhor diz o seguinte:
Quanto aos elementos subjetivos, ninguém foi identificado pelas testemunhas. Logo que já foi apurado, é apenas Morvan é o provável autor. Em relação ao coautor, isso o senhor disse no dia 21 de maio de 2010, na comunicação de serviços encartada das folhas 76 e 77 do inquérito. De lá para cá, do provável para a certeza, o senhor conseguiu arrebatar com quem quer que seja algum elemento de convicção sobre a autoria desse delito? Concreto, objetivo. Aqui o senhor escreveu provável. Isso é da pena do senhor, se for o caso, eu peço para o magistrado exibir. Quanto aos elementos subjetivos, ninguém foi identificado pelas testemunhas. Então, não é o caso de ter medo, não. O senhor escreveu aqui, não é ninguém com medo do Morvan, não. Ninguém conseguiu identificar. Porque fica parecendo que o cara é o terror da bola preta e que nego tem medo de dizer que era ele. O senhor falou que ninguém conseguiu sequer identificar. Até porque eles estavam de capacete. Tirando esse provável, concretamente, o senhor conseguiu demonstrar algo que vincula esse moço a esse exercício? Doutor, não tem como te responder se sim nem se não. Ok, obrigado. Voltemos aqui à comunicação de serviço que tratava dela há pouco. O senhor se recorda se esse cidadão, o Marcelo Gomes dos Santos, o Sacolinha, quando ele aportou lá em Juatuba, ele tinha qualquer desinteligência, ou houve algum fato específico que fez com que ele aportasse um local, ele já era o ZVZ ficar lá? O senhor se lembra de algo? Não. Não? Então vamos lá, vamos rememorar com aquilo que o senhor escreveu, tá? Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência, me permite fazer a leitura? Sem problema, doutor. Os IDs estão devidamente identificados aqui. Obrigado, Excelência. Comunicação de serviço, Delegacia de Polícia Civil de Juatuba, descrição de homicídio consumado, inquérito 433-949, vítima Marcelo Gomes dos Santos, suspeito Morvan Rony Miranda, vulgo Baia. E testemunhas, o Anderson Miranda, Emerson Miranda, primo de Morvan, Gleidson, Emanuel Lopes de Almeida, Elimar Antônio Pio, Laís Samara Cardoso, Maria Cândida da Cruz, André Cândido da Cruz e Alexandre Arnaldo, vulgo Titã, qualificado nos autos. O senhor diz o seguinte, que o Sacolinha, levamos ao vosso conhecimento e dessa inspetoria de agente de polícia, que logo após tomar conhecimento de homicídio ocorrido no centro de Juatuba, que vitimou Marcelo Gomes dos Santos, vulgo Sacolinha, compareceu no local e após levantamentos primários e diálogos com algumas testemunhas, algumas pessoas que testemunharam a execução, informaram o seguinte, a vítima teria fixado residência em Juatuba recentemente, vindo de Sabará, após sua mulher ser assassinada por envolvimento com drogas. A vítima teria matado desafetos naquela cidade e estaria marcada para morrer. O senhor tem alguma dúvida dessa informação que o senhor lançou aqui? Não, foi levantamentos que a gente fez à época e se eu firmei a assinatura, eu posso confirmar que à época dos fatos nós levantamos essas informações. O senhor sabe dizer quem seriam as pessoas que o haviam marcado para morrer? Não. Não tem como recordar isso. Está muito tempo. Quando chegaram a levantar, porque o senhor relata a morte da companheira do Sacolinha. O senhor chegou a fazer algum levantamento de campo, lá em Sabará, buscando saber quem teriam sido os algozes que estavam sendo investigados pela Polícia Civil? Não, isso aí nós não chegamos aí a Sabará na época. Foram informações que a gente provavelmente levantou com colegas daquela região, né, da cidade de Sabará. Mas sabia se eventualmente os matadores da consorte do Marcelo teriam vindo de lá para cá matar, os senhores não apuraram quem foi, quem seria, não, né? Não. O senhor também traz na linha de narrativa o seguinte, durante o pouco tempo que se encontraram em Jatuba, teria montado uma boca de fumo no bairro de Cidade Nova, indo de encontro com o traficante foragido Morvan, o Baia, tendo inclusive informações de que a vítima estaria devendo Baia, ou até mesmo adquirindo drogas de traficantes domiciliados no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, Minas Gerais.
razão pela qual o Baia não admitiria que fossem comercializadas drogas de outros, dando a entender que ele queria controlar a região. Então, vamos por partes aqui, vamos Jack Stripador aqui. Ele era cidadão que vendia droga para o Baia, ele era cidadão que estava concorrente, o que concreta e objetivamente ficou apurado? Ele vendia, ele comprava, ele devia. O que os senhores apuraram? Ou ficou só naquele negócio? Ó, o Quaresma é isso, ó, o Quaresma é aquilo, o Quaresma é aquilo outro. Mas de provar mesmo. Informações que a gente teve foi que ele realmente teria montado a boca de fumo na região do bairro da Nova 1 e teria sido morto em um bar no centro da cidade. Isso. Agora, daquilo Isso que está na memória. lá, a minha pergunta é a seguinte: ele tem 3 hipóteses ali. Ele estava vendendo para o Morvan, ele estava vendendo contra pessoas do Morvan, ele estava confrontando o Morvan. Qual é a história? O que ficou? Apurou-se concreto e objetivamente qual teria sido, dessas 3 alternativas anteriores, a real causa do eventual do exício, né? Que eventualmente é acreditado ao Morvan? Não me recordo, senhor. Isso aí provavelmente foi um levantamento preliminar que nós fizemos para que, durante o transcorrer do inquérito, a oitiva das pessoas arroladas que estavam no local, pelo que eu vi que o senhor leu aí, elas trouxessem mais luz, né? Elucidassem os fatos. E aí relata o senhor, isso não ocorreu. O senhor sabe dizer qual dos 3 motivos teria sido, aspas, o móvel do Morvan matar esse cidadão? Provavelmente Categoricamente, qual teria sido o motivo das 3 alternativas anteriores? não tem como confirmar com o senhor categoricamente. Okay. O provável é o fato de o Morvan ser o comandante do tráfico na região na época dos fatos, né? Pelo que nós tínhamos conhecimento. Uma boca de fumo sequer, o senhor não sabe quanto que ele vendia, quanto que ele faturava, isso aí o senhor não sabe, mas ele é traficante. Ele é um traficante perigosíssimo. O senhor não sabe onde é que fica as bocas de fumo dele, quanto é que ele vende, de quem que ele compra, para quem que ele vende. Mas ele é... Doutor, ele já respondeu já, doutor. Ok, excelência, desculpa, tá? desculpa. Vamos lá. Durante o pouco tempo que se encontrava, Joatu teria montado a boca de fumo, isso já foi... Tá. As suspeitas reforçam contra a Baia em um compasso ainda não identificado, devido ao fato dele estacionar a motocicleta Honda Twister, placa Hotel Alfa Charlie, terceiro, não terceiro, cor amarela, em frente ao estabelecimento comercial, diante de várias testemunhas e sem pestanejar, descarregar suas armas na vítima, que de costas nada não pode fazer. Vamos lá. O senhor escreveu isso aqui. Lá na comunicação de folha 76, que é posterior a essa, o senhor fala que ninguém identificou os atiradores. Tampouco o Morvan. Como é que nós trabalhamos com isso? De onde é que o senhor tirou que foi o Morvan que chegou, parou, desceu e atirou? Os 2 caboclos estavam de capacete, nenhuma testemunha, segundo o senhor, as folhas 76, posterior a essa data, indica o Morvan como autor. De onde é que chegou essa conclusão? Pelo temor que as pessoas tinham com ele e pelo fato de ele ser praticamente um dos poucos proprietários de Honda Twister de cor amarela que havia em Joatuba na época. Ele era proprietário dessa motocicleta? O senhor se recorda? Acho que ele pegou. Ele usava essa motocicleta. Essa motocicleta, salvo engano, ela era emplacada em nome de um parente dele. Não sei se irmão ou primo, alguma coisa assim. Isso. Agora, o senhor ouviu esse primo? Se eu vi? Ouviu? Não tem como falar com o senhor, né? Que quem presidia as oitivas era o delegado de polícia com o escrivão, né? A gente fazia o levantamento de informações para posteriormente, né, no inquérito, as pessoas serem inquiridas pela autoridade policial. Este primo, e aí eu pergunto ao senhor, dentro do procedimento investigatório, obviamente quem pode depoimento é o escrivão, mas o senhor vai buscar lá naqueles depoimentos subsídios até para fazer a comunicação de serviço. Ou eu estou equivocado?
Não, a gente busca informações e se são lançadas em publicação. É, essa motocicleta, salvo engano, ela era emplacada em nome de um parente dele. É, as folhas, as folhas 43 ao depoimento de Emerson Miranda Trindade, que seria um dos primos dele. E ele diz o seguinte: eu queria saber se o senhor, além dessa informação aqui, teve outra qualquer. Que a motocicleta Honda Twister, cor amarela, placa HAC 3393, comprou em seu nome para o seu irmão Wenderson Miranda Trindade, que, por sua vez, são primos de Morvan Rony Miranda Pereira, Gubaia, que acredita que seu irmão, após ser liberado pela justiça, deixou a motocicleta sob responsabilidade de Baia, desconhecido paradeiro de seu primo. O senhor sabe se esse acreditar efetivamente aconteceu? Se eles objetivamente deixaram essa moto com ele? Porque o moço está falando que acredita. Ele não fala que emprestou, ele não sabe se emprestou. Os senhores provaram objetivamente que essa moto foi emprestada ao Baia, ao Morvan? Sim, era de conhecimento nosso que ele utilizava essa motocicleta constantemente, entendeu? Ele a usava como se dono fosse, em que pese ela não estava emplacada em nome dele. E Ela aí, não foi um empréstimo para, tipo, ir ali na esquina e voltar, ir no supermercado e voltar. Ele utilizava essa motocicleta como se dono fosse. e ainda o senhor o seguinte: ele era foragido da justiça. O senhor declara isso, o senhor anota isso aqui na sua comunicação de serviço. Deixa eu só localizar isso aqui. É bom frisar que tomamos conhecimento extraoficial que Baia teria praticado homicídios em Betim e em outras cidades mineiras, após sua fuga do Sereste Betim. Segundo a fonte, Baia estaria ampliando o seu campo de atuação e eliminando impiedosamente quem cruzar o seu caminho. O cidadão era, aspas, esse bem que efetivamente, se ele saiu do estabelecimento prisional pelo muro, pela porta da frente, com alvará, qualquer coisa assim, que não seja legal, é foragido. O senhor sabe dizer como é que um cidadão foragido da justiça frequentava rotineiramente, usando uma moto Twister amarela, que é um trem raríssimo, igual o senhor acabou de dizer, lá em Joatuba, e não foi preso? Por que ele não foi preso? Olha, ele chegou a ser, foi preso posteriormente. Ele não foi preso na época porque não houve oportunidade de um encontro polícias ter localizado. Ele residia no bairro, salvo engano, não é Jardim Serra, alguma coisa, Residencial Serra Azul, salvo engano, que é um bairro na região um pouco afastado da cidade. Joatuba é uma cidade grande, em extensão territorial. Tem vários bairros. A polícia militar, à época, era uma viatura, no máximo duas, para patrulhar a cidade inteira. A delegacia tinha 4 investigadores. Não existia um efetivo policial suficiente para capturar somente o Morvan. A gente tinha várias outras demandas também, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Talvez por isso ele demorou a ser capturado. E o foi, salvo engano, em Contagem, algum tempo depois. O senhor sabe dizer se em algum momento ele foi abordado na posse dessa moto? Em data anterior ou posterior a esse crime? Olha, doutor, ele com certeza não tem como te falar isso. O senhor chegou a ter acesso ao relatório de necropsia do Marcelo? Eu não vou ter como te falar isso hoje. O senhor se lembra de ter visto? Não me recordo disso. Tem como recordar. Tem muito tempo que eu participei dessas investigações, mais de 10 anos. Para recordar os detalhes de um inquérito policial, tal como o senhor deve tê-lo em mãos. Claro. E não quero ser leviano com o senhor, pelo amor de Deus. A memória, eu já falei que cabelo de memória já não tem mais.
Foram extraídos do cadáver 2 projéteis de arma de fogo de 2 calibres diferentes. Um .40 e o outro .9 milímetros. O senhor sabe dizer se em algum momento da vida do Morvan ele foi preso portando alguma 9 milímetros? Não tem como falar com o senhor isso. Tá. Nem sem ser leviano também, né? Tá. O senhor sabe se foi feito alguma identificação de arma que ele tivesse posse em algum momento e levar a efeito a microcomparação balística, seja do projétil .40 ou do 9 milímetros, para vincular, não pelo ouvir dizer da ciência, do traficante que ninguém consegue prender porque não sabe o ponto de droga dele, objetivamente, os projéteis de arma de fogo foram uma arma que ele foi preso com ela, ou ele andava com ela, só tem ciência se isso foi feito, se essa diligência foi iniciada? Doutor, não tem como te falar isso. Nem Não, se sim, nem se não. Isso é um detalhe lá do inquérito policial que eu não vou ter como me recordar. Tá. Agora, só para deixar claro para o magistrado, ou eventualmente para o conselho de sentença, balística forense identifica do projétil a arma caso ela venha a ser apreendida, não é? Sim. Balística forense. O senhor fala que ele matou mais que a Covid. Isso é uma pilhéria minha, tá? Com perdão da pilhéria. O senhor sabe dizer se nos outros processos de homicídio que ele respondeu, se em algum deles foi feita microcomparação balística entre os projéteis retirados dos outros cadáveres com este desse processo? Ele responde outros 2 processos aí em Juatuba. O senhor sabe se em algum momento a autoridade policial, por determinação dela, ou por sugestão de quem investigava, foi levado a efeito requerimento para fazer microcomparação balística entre os projéteis retirados deste corpo com todos os outros, aqueles que são acreditados à autoria ao Morvan? Não tem como responder essa pergunta, doutor. Tá. Essa prova... É específico de inquérito policial. Tá. Do inquérito lá que eu não tenho como responder. Ok. O senhor tem quanto tempo de polícia? 20 anos. 20 anos. Nessas 2 décadas, para o senhor informar para o juiz e eventualmente para o conselho de sentença, a prova de balística forense é irrefutável quando bate a compatibilidade, não é? Olha, é uma prova que é carregada aos autos, né? Que em conjunto com as outras pode condenar ou inocentar alguém. Eu retirei do cadáver do Marcelo uma 9 milímetros. Retirei do cadáver do Zé a 9 milímetros. Se microcomparar as duas e eles estiverem em condição, eu posso falar que a arma que matou o Marcelo foi a outra arma que matou o Zé, né? Sem a menor sombra de dúvida. Mas se houver laudo para isso, sim. Sim. Essa cautela, em momento algum da investigação, o senhor não sugeriu para a autoridade policial? Olha, doutor, é o delegado de polícia que preside os inquéritos policiais, né? Eu estou ali para cumprir as determinações do delegado em ordem de serviço, não para presidir investigação. Isso aí é uma pergunta que deveria ter sido feita para a autoridade policial, né? Será porque nós não conseguimos interrogar hoje, porque um cidadão morreu, nós não fomos intimados, eu vou pedir a substituição e eu vou rolar esse delegado. Quem manda no inquérito não é o delegado, é o escrivão, ele que capitaneia todo. O delegado vai lá e assina relatório que o escrivão faz. Quem investiga, hoje já fui, é o detetive, hoje investigador. A minha pergunta é objetiva. O senhor ouve que o cara é traficante, o senhor não me dá quanto que ele vendia, de quem que ele comprava, para quem que ele comprava. A minha pergunta é objetiva. Dentro do procedimento investigatório, identificaram 2 calibres de arma de fogo, tinha um punhado de cadáver que é acreditado a ele. O senhor, como investigador, buscando prova técnica, não ouvi dizer não, o senhor nunca teve o interesse, ou ninguém da sua equipe, de buscar, olha, doutor delegado, dá para fazer a microcomparação? O senhor alguma vez teve esse procedimento? O senhor, não é o delegado, não. Doutor, eu cumpro as determinações da autoridade policial em ordens de serviço. Eu não presido o inquérito policial. O delegado... Assim eu entendi da Academia de Polícia. Não, claro. O delegado... O senhor até disse que foi detetive também, né? Na época era detetive. Detetive. Eu também entrei como detetive. E aprendi na Academia de Polícia que a função do detetive, depois agente, depois investigador,
é cumprir a determinação da autoridade policial que preside o inquérito e responder em relatório de serviço, né, que antigamente era comunicação, o que ele determinou em ordem de serviço. Assim eu aprendi na academia, assim eu trabalho. Ele não tem autonomia para sugerir nada, delegado. Doutor Quaresma. Excelência, satisfeito. Ok. Peraí. Só um minutinho, excelência. Excelência, eu estava aqui com a doutora Cláudia, que comanda, eu estava fazendo observação, mas, senhor Lúcio, muito obrigado, senhor me desculpa qualquer deselegância da minha parte em relação a qualquer questionamento da Vossa Excelência. Uma boa tarde, obrigado. Lúcio, pelo juízo sem perguntas, o senhor está dispensado, tá? Até logo, obrigado, boa tarde. Né? Na presença virtual do acusado, do Morvan Rony Miranda Pereira? Não, senhor, tudo bem. Ok, gravando então, né, Ciro, por favor? O nome completo do senhor, por gentileza? Edmundo Barbosa Lino. O senhor foi rolado como testemunha nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público contra o Morvan Rony Miranda Pereira, tendo Sim, como senhor. vítima É. Cadê? Marcelo Gomes dos Santos. O senhor tem algum grau de parentesco, amizade com esses nomes que eu falei para o senhor? Não, senhor. Compromissado na forma da lei, dizer a verdade, o senhor pena de ser processado pelo crime de falso testemunho, caso só pode com a verdade. Correto? Correto. Doutor Almir, pelo Ministério Público, o senhor está com a palavra. O senhor é policial civil? Fui, sim, senhor. Eu sou aposentado agora. Sim. Na época que o senhor foi policial civil, o senhor atuou na cidade de Joatuba? Atuei pouco tempo, doutor, porque a minha delegacia era aqui em São Joaquim de Bicas. Eu fui lotado aqui para trabalhar aqui. Mas o delegado estava precisando de alguns policiais para fazer diligência, entregar intimação na época lá. Então eu fiquei lá faz uns um mês, 2 meses mais ou menos lá em Joatuba. Então eu voltei para a delegacia de Israel de novo. Nesse período em que o senhor lá esteve, o senhor se recorda da pessoa de Morvan, era conhecido lá como Baia? Ah, doutor, não lembro não. Tem muitos anos. Não. Tem mais de 10 anos. A investigação aqui, em curso, em que o senhor está sendo ouvido como testemunha, é referente a uma denúncia de um crime ocorrido no dia 9 de março de 2010, por volta das 22h40, num estabelecimento comercial denominado Bolas Lanches, no centro de Joatuba, em que o acusado, que é esse que está no vídeo aí, que o senhor pode ver, em comum com um terceiro ainda não identificado, eles desferiram vários disparos de arma de fogo em face da vítima Marcelo Gomes dos Santos, que foi causa da morte do Marcelo. Consta também da denúncia que o motivo foi a disputa de tráfico de drogas, especificamente no bairro Cidade Nova 1, e a vítima estava nesse estabelecimento comercial, fazendo um lanche, de costas para a rua, quando desembarcou da motocicleta Honda Twister, placa HAC 3393, de cor amarela, pilotada por esse terceiro não identificado. Quando o acusado desceu da motocicleta e efetuou os disparos em face desse Marcelo. O senhor se recorda de alguma coisa referente a esse episódio? Não recordo, não, senhor. Tem muitos anos isso já. Uhum. Não lembro, não. Vagamente. Vagamente o senhor se recorda? Eu recordo que eu li aqui na comunicação de serviço aqui, né? Mais ou menos, mas inteiramente tudo não lembro, não. Não lembro, não, senhor. Do que está na comunicação de serviço, o que o senhor se recorda aí? Eu recordo aqui que nós fizemos diligência um dia, né? E ficamos sabendo em pouco de terceira situação. Aí nós colocamos no papel e passamos para o seu delegado. Em relação a essa motocicleta Honda Twister, de cor amarela, ela foi relevante na identificação do Morvan como
suspeito do crime? Não, senhor, não lembro, não. O senhor não se recorda? Não me recordo, não. Uhum. Não. Tá. O senhor se recorda, o senhor falou que por nome não se recorda do Morvan, né? Mas o senhor É. não ouviu falar nem posteriormente a esses Não, fatos? Não? não, senhor, não. Não, pessoal, eu fiquei muito pouco tempo lá. Na época nós fizemos essa diligência, depois eu não retornei mais, eu vim para São Joaquim de Bicos e quem deu continuidade no processo os policiais de lá. Entendi. Sem mais perguntas. Muito obrigado. Pela defesa, doutor Écio, alguma pergunta? Excelência, dado o decurso temporal, a nova testemunha não se recordar, não tem o que inquirir. Obrigado. Pelo juiz também. Me permite só um negocinho? Pois não. Doutor Edmundo, boa tarde. Meu nome é Quaresma. Senhor, Eu sou advogado do Morvan. O senhor trabalhou na É. casa há quanto tempo? senhor? O senhor trabalhou na polícia há quanto tempo? Ah, trabalhei 20 anos. Tá. Nessas 2 décadas de bons serviços prestados à sociedade, o senhor Senhor. teve ciência ou teve iniciativa enquanto investigador de sugerir ao delegado algum tipo de diligência? Por exemplo, olha, doutor, o matador e o executor, o matador e o mandante, eles conversavam por telefone. O matador e o mandante, ele recebeu uma grana de pedir um afastamento, sugeriam um afastamento de sigilo telefônico, um sigilo fiscal, um sigilo bancário. O senhor já recomendou à autoridade, dentro daquilo que o senhor está investigando, algum tipo de diligência? Não, senhor. Não, Nunca? senhor. Nunca, nunca. Sem mais Não, porque indagação, excelência. hora de serviço, a gente começou a cumprir e dava resposta. Nesse negócio, não. Obrigado, excelência. Sem indagação. Ok. Pelo juiz também sem pergunta. Só está dispensado, tá? O Edmundo. Até logo. Obrigado. Boa tarde, hein? Eustáquio. Seu Eustáquio, o nome do senhor completo, por gentileza? Habilitar a câmera, senhor. Já apareceu agora. O som, aliás. Seu Eustáquio, está me ouvindo? Ciro, tenta conversar com ele lá para ele resolver algum problema de sistema. Senhor Eustáquio, o senhor pode fazer um gesto se o senhor estiver nos ouvindo, por gentileza? Aí embaixo, onde o senhor habilitou a câmera, tem um microfone. Tenta desativá-lo e ativar de novo, caso o senhor esteja no telefone celular. Provavelmente o telefone do senhor está com algum problema com áudio. Por favor. Boa tarde, é Laís Samara Cardoso. A senhora tem alguma objeção, algum receio de falar na presença virtual do acusado, do Morvan Rony Miranda Pereira? Eu nem conheço. Mas tem algum receio de falar na frente de presença virtual dele ou não? Não. Ok, pode colocar novamente então, Ciro. Foi rolado como testemunha nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público contra o Morvan Rony Miranda Pereira, tendo como vítima o... Cadê? Deixa eu pegar. Cadê a vítima? Só um minuto. É o Marcelo a vítima, né? Vou pegar aqui o denúncio que fechou o processo. Tendo como vítima Marcelo Gomes dos Santos. A senhora tem um grau de parentesco, amizade ou inimizade com esses nomes que eu falei para a senhora? Não, eu tinha com o Marcelo. Ok. Na época que ele faleceu? Isso. Ok. A senhora vai ser ouvida como informante do juiz. Solicito que a senhora colabore com a verdade, tá? Ok. Doutor Almir, pelo Ministério Público, o senhor está com a palavra. Doutor
Doutor, eu estou tentando localizar o depoimento dela aqui, certamente há um depoimento dela na fase inquisitiva. Ciro, você sabe onde está o ID desse depoimento? Doutor Só para Almir, nos auxiliar. o processo físico acabou de chegar porque está elegível no PJR. Eu vou localizar aqui. Só um momentinho, por gentileza. Doutor Alvim, 13. Folhas 13. Sim, na denúncia faz referência à folha 13, doutor Quaresma. Eu vou no processo PJE, parece que está fora de ordem, alguma coisa assim. Eu não consigo localizar. Eu só estou com acesso ao processo eletrônico. A minha senhora está dizendo que logo após a denúncia tem. Pode ler, Ciro, por gentileza? Sim, senhor. Indagada respondeu que há 5 meses atrás estava em um aniversário de uma amiga de nome Viviane, na cidade de Santa Luzia, quando conheceu a pessoa de Marcelo, que Marcelo morava em Sabará, que desde então começaram a namorar, que Marcelo tem parentes nessa cidade de Joatuba, sendo sua tia Maria e os primos André, Adriano e Aline, que com relação a esses, Adriano e Andréia foram autuados em flagrante por tráfico de drogas há uma semana atrás, que tem conhecimento de que Marcelo traficava drogas em Sabará, mas não sabe se o mesmo fazia isso em Joatuba e nem se era Adriano quem lhe fornecia drogas. E no dia em que Adriano foi preso, Marcelo estava em Belo Horizonte, que não sabe se Marcelo ligou para Adriano no dia da prisão deste, mas existe tal possibilidade. Que estava juntamente com Marcelo neste domingo, que neste período ficou na casa de Adriano e na casa da mãe de Adriano. Mas perguntado se Adriano não mora com a mãe, respondeu que sim, mas que também tem outra casa, e então a depoente e Marcelo ficaram em ambos os locais. Perguntado como e quando conheceu Gleison, afirma que há alguns meses que foi Marcelo quem os apresentou. E na data de ontem estava na casa de Adriano, sendo que já tinham marcado com Gleison que iriam descer para comer alguma coisa. Que encontraram com Gleison no trailer e passado uns 30 a 40 minutos, quando haviam lanchado, pago a conta e preparado para saírem, apareceram 2 rapazes e em momento algum tiraram o capacete. Que a depoente estava saindo do banheiro quando um dos rapazes disse: "Perdeu o Marcelo". Que a depoente voltou para dentro do banheiro e ouviu diversos disparos de arma de fogo. Que após cessar o barulho, saiu e viu Marcelo caído no chão. Que a depoente ouviu um barulho de moto, mas não pode dar detalhes. Que em poucos minutos a PM chegou no local. Que Marcelo estava ficando mais em Joatuba do que em Sabará. Perguntado, respondeu que Marcelo não estava empregado aqui em Joatuba e ficando com Adriano. Perguntado, respondeu que Marcelo não comentou se estava sendo ameaçado. Perguntado, respondeu que iria embora hoje para sua casa. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado. Uhum. Senhora Laís, então a senhora estava presente no momento em que o Marcelo foi morto, não é isso? Estava no dia, sim. Quando ocorreu o fato, a senhora estava junto com ele ou estava mais afastado? Qual que era exatamente a posição que vocês se encontravam no momento em que ele foi assassinado? Eu estava dentro do banheiro. A senhora tinha saído para ir ao banheiro? Isso. A senhora menciona que voltava do banheiro quando viu 2 pessoas, né, que estavam de capacete, é isso? Isso. Quando eu estava saindo do banheiro, eu ouvi um rapaz dizendo, mas não vi muito porque estava na gretinha da porta. Ele já entrou gritando, aí eu me assustei e fechei a porta. Gritava o quê? Ele gritava: "Perdeu, Marcelo, perdeu". E logo em seguida já atirou? Os 2 atiraram? Foi um só que atirou? O que a senhora pôde ver de onde a senhora estava? Eu acredito que foi um só, uma pessoa só. O outro permaneceu na moto? A senhora sabe?
Eu acho que sim, porque logo depois dos tiros, eu ouvi o barulho da moto saindo. Tá, mas a senhora Foi viu muito que eram rápido. duas pessoas, né? A senhora viu um em cima da moto e o outro vindo na direção do Marcelo? Não, eu só vi o que vinha em direção do Marcelo. Ah, tá. O outro a senhora não viu e Não, viu logo após os disparos a moto indo embora, é isso? isso. Em relação a essa pessoa que veio em direção ao Marcelo, a senhora poderia descrever essa pessoa em relação à altura, enfim, porque estava de capacete, talvez a senhora não tenha visto muitos detalhes do rosto, mas outras características a senhora poderia mencionar? Não, eu não consegui ver nada. Na hora eu fiquei muito nervosa, com muito medo. Achei que também invadi o banheiro, não sei. E eu simplesmente fechei a porta e fiquei lá dentro. Só após o Havia, barulho que eu saí. havia mais pessoas presentes lá que assistiram tudo, que viram o fato? A pessoa do bar, o dono do bar, alguém? Olha, eu não me lembro, não me lembro direito, mas era uma lanchonete, tinha algumas pessoas. Essas pessoas, quando aconteceu esse fato, o que que a senhora viu elas fazerem? Elas correram, elas permaneceram no local? O que que aconteceu? Depois que eu saí do banheiro, já tinha bastante gente na rua. Dentro da lanchonete não tinha ninguém, né? Realmente a polícia chegou rápido, isolou o local, tampou o corpo. Aí em seguida chegou a ambulância. E lá na rua começou a chegar muita gente para olhar. Então, quando a senhora saiu para ir ao banheiro, certamente a senhora pôde ver, lá era uma lanchonete, a senhora pôde ver se havia muitas pessoas no local nesse momento, que poderiam ter assistido ao fato. Havia muitas pessoas lá? Quantas, mais ou menos? Na lanchonete? Eu não Por sei. alto. Eu não quero que a senhora diga, tinha 5 pessoas. Não é isso, mas, assim, tinha mais de 5, tinha menos, tinha mais de 10, enfim. Alguma coisa assim. Eu acredito que era mais ou menos isso. Tinha umas mesas, umas pessoas sentadas, eu não reparei direito. A gente foi lá, foi um lanche bem rápido. E a mesa onde o Marcelo estava era próximo dessas pessoas, ou seja, essas pessoas poderiam ter visto de perto o que aconteceu. A senhora estava no banheiro, mas essas outras pessoas estavam próximas do Marcelo. A gente estava bem no cantinho assim, da parede e as mesas ficavam mais para o lado da direita lá. Não tinha Mas muito. a vista de quem estava na lanchonete, ou seja, era um local que quem estava na lanchonete poderia ver o que aconteceu? Sim, Ele foi morto dentro da lanchonete ou na calçada? dentro da lanchonete. Dentro. Tá. A senhora viu quem atendia lá na hora? Tinha um garçom, tinha o dono da lanchonete, tinha uma pessoa, mais de uma pessoa. Nossa. Eu acho que era uma pessoa só. E essa pessoa estava presente. Quando a senhora saiu para ir ao banheiro, a senhora viu se essa pessoa estava lá presente? Ela pode ter visto tudo? Não, porque quando eu saí do banheiro eu já estava meio que em estado de choque, né? Eles até me levaram para uma clínica que tem ali perto, pronto-socorro, não sei, e eu fiquei lá algum tempo, só depois que eu retornei ao local. O Marcelo, ele veio de Sabará, né, para Joatuba. A senhora sabe há quanto tempo ele estava morando em Joatuba? Não, Quando ele morreu? Já tinha muito tempo? Tinha 1 mês, 2 meses, um dia, 10 dias, um ano. Uma data, um tempo aproximado. é mais ou menos um mês. A gente tinha ido na intenção de morar lá. Né? Aí A senhora disse que lá em Sabará ele traficava drogas. Em Joatuba ele continuou traficando? Não. Eu até quis que ele fosse para lá realmente para ele não mais A fazer. senhora, nesse período em que ele morou em Joatuba, a senhora morou junto com ele? Sim. Sim, permaneceu todo o tempo junto com ele? Não. Não? Então a senhora sabe se ele estava ou não traficando? Não sei. Com certeza não tem como falar.
Ele não comentou com a senhora de ter recebido nenhuma ameaça, nem nada. Não. Ok. Sem mais, doutor. Obrigado. Pela defesa, doutor Écio, alguma pergunta? Senhorita, boa tarde. Boa tarde. Alguns questionamentos. Os personagens que chegaram lá, alguma dúvida que os dois estavam de capacete? Não. Se a senhora pode descrever para o magistrado há quanto tempo, especificamente, se a memória lembrar, que o Marcelo estava morando em Joatuba? A gente tinha Um acabado mês, mais ou menos. de ir para lá, acho que não chegava nem a ser um mês, não. Ele montou algum... Porque a polícia fala que o motivo desse crime foi uma divergência porque ele instalou uma banca de tráfico de drogas. Nesse mês, só teve notícia que ele instalou, organizou um ponto de tráfico de drogas lá? Não, não tem conhecimento. Tá. Só tem ciência se isso é verdade, se isso é mentira? Não, eu não sabia, eu não sei disso, não. De lá de Joatuba, não. Tá. Indago a senhora também o seguinte: se a senhora, porventura, tem ciência se o Marcelo tinha divergência em Sabará. Você estava jurado de morte lá. Não tem conhecimento. Haviam matado a ex-mulher dele? Ele tinha comentado que sim. Ela sabe se o pessoal que matou queria matá-lo também? Não, ele não falou nada sobre isso. Ok, excelência, sem mais, obrigado. Excelência, Pois não, doutor. concomitância de dois atos, um que está começando agora lá em Fortaleza. A minha sócia, que é Claudineia Calabundes, vai ultimar a última oitiva, que ela acompanhou todo o ato aqui comigo, e depois eu faço aportar nos autos do subestabelecimento. Ok. Durante a testemunha que faleceu e aquelas eventualmente não encontradas, eu vou suplicar prazo, se possível, de 5 dias, porque o réu está preso na PPP 1, para eu poder me entrevistar com ele para verificar eventual Doutor, substituição. depois a gente vai analisar isso aí ao final, tá, doutor? Ah, tá. Obrigado, excelência. Obrigado. Então, prosseguindo, então, perguntas pelo juízo. Ah, A senhora sabe dizer se o Marcelo, ele conhecia ou sabia quem era o Morvan Rony Miranda Pereira, vulgo Baia? Ele nunca citou esse nome para mim, não. No dia dos fatos, ele parecia estar amedrontado, com algum receio. A senhora tem esse conhecimento? Não, estava bem tranquilo. Quando ele passou a morar lá em Joatuba, qual é a função? O que ele fazia de atividade econômica, né, para sustentar a casa e etc? A gente tinha ido para poder arrumar o serviço, ele não tinha arrumado, não. A senhora trabalhava com o que naquela época, em 2010, meados? Nossa. A senhora se recorda? Eu acho que eu tinha saído de uma casa de pesca. Entendi. Eu acho que eu tinha acabado de sair do serviço. Nesse período que vocês encontravam-se em Joatuba, ele chegou a comprar algum entorpecente, alguma droga para usar? Não. Ele fumava, a vítima? Cigarro, sim. A senhora desconfiou de alguma atividade ilícita, porventura, que ele vinha realizando, sem a senhora ter esse conhecimento? Não. A vítima tinha arma de fogo em casa? Não. A senhora presenciou lá no local da execução do delito? Se eles estavam de carro, de moto, os executores? Eu ouvi barulho de moto. A senhora chegou a ver a cor da moto? Não. Não, né? Quando eu saí, já estava bem distante. A senhora chegou a conversar com o dono da lanchonete no dia ou após os fatos? Não. Eu não tinha a menor atenção.
E depois dos fatos? No outro dia, um mês depois, ou na delegacia? Não voltei lá mais não. Não, né? Ok, pode encerrar. A senhora está dispensada, tá? Até logo, obrigado, boa tarde, hein? Se concluir a instrução hoje, a gente pode ouvi-lo também. Doutor Amil, o senhor insiste no motivo do Marco, do Eustáquio. Do Cleiton, vai insistir, doutor, que não foi localizado? Sim, todos que eventualmente não foram intimados. Aí, depois, se eu não conseguir endereços atualizados, eu posso vir a desistir. Mas, por hora, eu vou insistir em todos. Ok. E passo para indicação de endereço. Pela defesa, doutora, perdão? Claudineia, excelência. Doutora Claudina, a senhora insiste nessas oitivas indicadas pelo Ministério Público também? Sim, excelência. Inclusive, do Gleidson, eu não localizei o mandado cumprido, certidão negativa ou positiva em relação a ele nos autos. Foi negativo, doutora. Foi negativo. Caso número 3. Cadê Gleidson? É o ID 5145, doutora, o final. 45? Aí é o segundo númerozinho, 6224. Ok. E o outro, o senhor Elimar Antônio, foi falecido, né? Isso. Tá, aí a gente requer prazo para substituir o senhor Elimar e para tentar localizar um novo endereço do senhor Gleidson. Doutora, substituiu o Elimar por qual testemunho? Que o doutor Essa havia dito que ia rolar o delegado, né? Eu não sei ao certo o delegado ou uma outra testemunha. Deixa eu só verificar com ele aqui, ou se ele precisa de prazo para poder estar conversando com o senhor Morvan. Ok. Parece que foi o que ele solicitou, doutor. Então, se ele puder conceder o prazo para ele, eventualmente, indicar o endereço ou alguma substituição de testemunha para testemunha falecida, que aí fica a critério depois, resolve depois. Tem como a senhora... Deixa só ela ver, doutor Amir, só para ficar na ata para evitar. Uhum. Excelência, o doutor Quaresma gostaria de conversar com o Morvan antes de manifestar com relação à substituição. Tá bom, então, obrigado. Ok. Vamos franquear o prazo, então, só para ver se tem alguma... Tchau, tchau. Coloca a gente na sala passiva, então, ô Ciro, por favor. Lobby, né, doutor? Pode falar? Sim, senhora. A testemunha que faleceu, o senhor Elimar Antônio Pio, a defesa vai substituir por o Enderson Miranda Trindade. Ele é citado às folhas 43, nas declarações do... Só um segundo. Ele é citado nas declarações do Emerson Miranda Trindade. Então, a gente requer prazo para poder informar o endereço do Ederson Miranda Trindade. Doutor Almir, alguma objeção contra a manifestação Não. da defesa? Nenhuma objeção. Ok, pelo juiz também não. Defiro, então, a substituição da testemunha Elimar Antônio Pio pela testemunha indicada pela doutora defesa, devendo-se, né, apresentar o endereço no prazo de 20 dias, né, ou até a designação de audiência, melhor dizendo, em 20 dias, ou, não havendo possibilidade de tempo hábil quando designada a audiência de instrução e julgamento, informar em juízo, né, em momento oportuno, se requer a necessidade de pesquisas nos sistemas conveniados para a sua localização. Por fim, renova-se conclusão para ulterior designação de audiência e continuação, com a intimação das partes. Deverá, por fim, também, melhor dizendo, né, quando da designação da audiência para auditiva dos militares,
sobretudo o Eustáquio Procópio, constar no ofício de requisição, que deverá comparecer perante o fórum para a realização da audiência. Diligencie-se, então. Então, até logo, obrigado, boa tarde, hein? Audiência encerrada, tá? Boa tarde. Tarde. E a próxima audiência vai, né? Sim, às 16, a das 16.